Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, tá? Voltando à série clássica, voltando a TOS, mais especificamente no 8º episódio da primeira temporada, intitulado E as Meninas de que são feitas. Tinha esse episódio bem clássico, né, de Jornada nas Estrelas, né, episódio clássico da série clássica, né, se vocês me permitirem a redundância, né, por quê? Porque é o episódio que vai falar de androides, né, vai falar dessa dicotomia ou proximidade entre o ser humano e a máquina, se ela é conveniente ou não, né, vai problematizar essa questão, né, isso bem ali num episódio em plena década de 60 do século 20, né, o que é um negócio muito interessante da gente ver. Mas qual é o plot desse episódio? A gente vai ver a apresentação aí da Christine Chapel, né? Essa personagem interpretada pela Majel Barrett, né? Que vai ser a enfermeira da Enterprise, ela vai estar ali auxiliando o Dr. McCoy na enfermaria, né? E ela é uma personagem que, apesar dela ter uma posição um pouco periférica, né, na série, né, eu acho que é uma personagem muito amada por todos os trekkers, porque ela vai mostrar, né, uma paixão intensa, né, pelo Sr. Spock, e isso vai trazer questões muito interessantes, né, nos episódios que vão vir aí na frente, né. Mas a Chapel, ela tinha um relacionamento com um arqueólogo, né, com um cientista chamado Roger Korb, né. Esse cientista tinha ido para um planeta e tinha desaparecido, né. E fazia 5 anos que esse cientista havia desaparecido. E a Enterprise vai atrás desse planeta para ver o que aconteceu, né. Eles conseguem fazer contato com o Roger Korb, coisa e tal. O Roger Korb pede só para descer uma pessoa, só para descer o capitão, né? Mas como a Christine está ali, ele fala, né, a Christine fala com o Roger Korb pelo rádio, né? E aí descem os dois, né? Quando o Kirk desce, eles descem por uma espécie de caverna, assim, né? Que vai para as profundezas, coisa e tal, né? O Kirk pede a ajuda dos dois camisas vermelhas, né? Essas camisas vermelhas, um vai escorregar e vai cair no precipício, vai morrer, né? O outro vai morrer posteriormente, mas a gente não vai falar disso agora, tá? A gente vai falar disso depois. E aí o Kirk, ele encontra, né, o Roger Korb, né? Enquanto que uma espécie de ser assim bem estranho, um cara careca, gigante, né? Um cara que ele é até interpretado pelo mordomo da família Adams na década de 60, né? Ele vai matar o outro camisa vermelha, né? Mas o que acontece? O Roger Korb, ele tá ali, né? E o Roger Korb, ele tá ali, ele tem um assistente chamado Brown, né? E também tem uma moça chamada Andrea, né? Só que com o tempo, o que vai acontecer? O Korb, ele vai se revelar, né? Ele vai mostrar que, na verdade, tanto a Andrea, tanto o Brown e tanto esse careca gigante aí que matou o camisa vermelha, eles são androides, né? Androides que o próprio Korb acabou desenvolvendo, né? Por que isso? Porque a civilização do planeta, né? A civilização antiga do planeta, o que acontece? O sol dela começou a enfraquecer, a temperatura na superfície esfriou demais, ficou assim, em torno de 100 graus abaixo de zero, né? E aí essa população desse planeta, ela acaba indo para as profundezas e acaba desenvolvendo uma cultura totalmente mecânica, totalmente mecanicista, né? Onde os androides vão ser inventados. E aí o nosso amigo Roger Korb, ele vai, né, se apropriar dessa tecnologia e ele vai começar a construir androides, né? Ele não quer que isso seja dito, né, para a Federação num primeiro momento. Ele quer que essa ideia fique, entendeu, às escondidas. Então o que ele vai fazer? Ele vai meio que fazer a Christine e o Kirk de reféns. E vai, inclusive, né, fazer uma cópia Android do Kirk, né? O que é uma coisa interessante também que a gente vê aí, né? E aí qual era a ideia, né? A ideia de cientista maluco, né, do nosso amigo Roger Korb? Era passar as consciências dos seres humanos para os androides e programar esses androides para, ao invés de serem criaturas violentas, agressivas, gananciosas, coisa e tal, você fazer criaturas que fossem programadas para viver harmonicamente, coisa e tal, viver em paz, e aí você acabaria com os problemas da humanidade, no caso, né? Você faria uma humanidade de androides, né, de
cuja consciência das pessoas foi passada para os androides, esses androides sendo programados só para fazer coisas boas e não fazer coisas ruins. Mas aí o nosso Kirk ele começa a falar o seguinte, só que isso vai tirar a humanidade das pessoas, né? As pessoas elas não têm que ser programadas, elas não são máquinas que são programadas, elas têm que atingir um estágio, né, de desenvolvimento, né, de bonança, coisa e tal, de ser pessoas melhores, mais desenvolvidas pela experiência de vida delas e não por uma programação de computador, senão elas vão virar máquinas, entendeu? E máquina não é ser humano, né? O ser humano ele está acima da máquina, o ser humano ele usa a máquina, entendeu? Usa a máquina de acordo com as vontades dele, não vai ser a máquina que vai programar as vontades dele, né? Então é essa questão que está sendo discutida aí no caso. Tanto que o nosso próprio Roger Korb, ele, né, quando chegou ao planeta, ele já estava sofrendo demais com frio, o corpo dele estava morrendo e ele mesmo havia virado uma máquina, né? Então, quer dizer, ficou um negócio muito complicado, por quê? Porque o Kirk, né, para mostrar, né, que esse negócio de você passar as consciências humanas para máquinas, né, não teria como você fazer isso, ele começa, entendeu, a provocar os androides, né, para provocar bugs nesses androides, né. Por exemplo, ele pega a Andrea, né, que é uma moça novinha, lindíssima, né, no caso, né, começa a beijar a garota, né, e aí a garota não foi programada para aquilo, ela começa a ficar completamente, ela fica meio fora de controle, meio doida, ela fica meio em estado de confusão, porque aquilo está indo contra a programação dela, né. E o Kirk também, ele troca umas ideias lá, né, com o nosso Hulk, né, que é o fulano lá, esse careca gigante, esse androide careca gigante aí, que era um androide original do planeta, né. E o Kirk começa a falar, mas você não é superior a esses seres vivos aí que te programaram, que te construíram, coisa e tal, né? E aí você tem que seguir a programação deles, você não precisa seguir a programação deles, aí ele mete um bug na cabeça do cara, né? E aí o cara vai atacar, né, o nosso próprio Roger Korb, aí o Roger Korb desintegra ele com o phaser, né, no caso, né? E aí depois a Andrea, né, ela vai atrás de um grupo avançado que o Spock mandou, né? Que o Spock estava ressabiado pra caramba com o que estava acontecendo, né? Essa versão Android do Kirk vai lá para cima, né? E aí o Spock se estranha os comportamentos dessa versão Android do Kirk, né? Então o Spock faz o quê? Ele manda um grupo avançado, aí o Korb manda a Andrea ir lá, né? Atacar esse grupo avançado, mas quando ela está indo atacar o grupo avançado, ela encontra a versão Android do Kirk. E aí ela já está apaixonada pelo Kirk. E essa versão Android fala que não vai beijar ela. E ela desintegra ele com o phaser. E pensou que desintegrou o Kirk verdadeiro. Depois ela viu que desintegrou o Kirk Android. Então ela fica também nesse estado mental de confusão, né? Aí tudo isso vai acontecendo, né? Todas essas coisas vão acontecendo. E o Kirk fala, né, para esse Roger Korb, é esse mundo que você quer? Onde androides matam uns aos outros, onde você, com esses bugs acontecendo, fazem com que esses androides matem uns aos outros. Aí o próprio Korb ele não sabe responder, porque ele mesmo já virou uma máquina programável. E aí ele vê que a única alternativa dele, né, que a Andrea aparece e diz que está apaixonada pelo Korb também, que a única alternativa dele é se desintegrar, né, se destruir, né. E aí o que acontece? Quando a Andrea vai dar, que está com o phaser na mão, vai dar um beijo no Korb, né, ele beija a menina, né, e aperta o gatilho do phaser e os dois desmancham, né. A Christine ficou horrorizada com aquilo, né, porque era o amor da vida dela, né, e o Kirk, né, fica com aquela cara de tacho vendo aquela situação ali, né, e o episódio ele tem mais ou menos esse desfecho de que a máquina não tem como substituir o ser humano, né. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça da gente? Essa série que teve recentemente do Picard, né? Que o Picard, né, estava doente, né, com uma doença degenerativa, coisa e tal, né? E aí o que aconteceu? A consciência dele foi passada para o corpo de um androide. E agora o nosso Picard, né, é um androide no caso, né? Só que percebam bem, aqui em Picard, essa coisa de você passar a consciência do Picard para um androide foi uma espécie de solução salomônica para quê? Para resolver o problema da mortalidade dele, que a mortalidade dele estava vindo a passos bem vistos, porque ele estava doente, e, né,
como um bom herói, né, ele precisa ter mais um tempo de vida, né? Então você simplesmente pega a consciência dele, pá, e joga para a máquina e pronto. Agora, não houve nenhuma implicação moral, não houve nenhum debate, entendeu? Sobre se um humano e uma máquina pode substituir um humano ou não. Não houve nada disso. Simplesmente se usou essa ideia sem qualquer questionamento e transferiu a consciência do Picard para um corpo novo para ter a segunda temporada da série, vamos dizer assim. Agora, e As Meninas de Que São Feitas é um episódio muito mais rico, por quê? Porque debate essa questão do humano e da máquina, do fato da máquina poder, substituir o humano ou não, de você jogar uma consciência humana numa máquina, entendeu? E ainda programar essa consciência. A gente está falando aqui de uma ficção científica muito, né? Como é que a gente pode falar? Uma ficção científica assim muito impossível demais, né? Porque mesmo se você conseguisse reproduzir uma máquina que reproduzisse completamente as funções do cérebro humano, você ainda assim não teria uma consciência, né? Isso daí é dito em livros do Marcelo Gleiser, por exemplo. Esse negócio de você simplesmente pegar uma consciência, você conseguisse colocar a consciência toda num pendrive e transferir, entendeu, essa consciência para uma máquina, é um negócio complicado, ainda mais programar essa consciência, né? Então, quer dizer, é interessante a gente perceber como esse debate, né? Tá bom, ele tem as suas falhas, né? Mas como ele estava sendo problematizado e questionado, entendeu? Ali na década de 60, e em Picard, que é uma série que está ali em 2018, 2019, 2020, você não vê isso, né? Mas paciência, né? Gente, vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem, tá, de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais. Deem seus likes nos nossos vídeos, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.